Transsexuais e travestis são pessoas que merecem não apenas respeito, mas o acesso e garantia de todos os direitos de cidadania. No entanto, as pessoas trans, como nos referiremos daqui para frente, sofrem diariamente com o preconceito e a discriminação. Têm seus direitos humanos básicos subtraídos e são tratadas como portadoras de doença até hoje pelas ciências e pelos sistemas de saúde. Eles e elas são submetidos ao preconceito nos atendimentos das instituições, têm acesso restrito e negado à educação, ao trabalho e à saúde integral. A transexualidade é uma questão de identidade de gênero. É a maneira como alguém se sente, se entende e se apresenta para si e para as demais pessoas como masculino e ou feminino, ou ainda de forma não binária, independentemente dos genitais ou da orientação sexual. A construção social das identidades de gênero sempre se dá pelas relações sociais, pelas identificações processuais e através das várias tecnologias e biotecnologias da cultura e do tempo histórico. Algumas experiências de travestilidades e transexualidades utilizam das tecnologias e biotecnologias para modificações corporais, seja através de vestimentas, adereços, aquisições hormonais, intervenções corporais cirúrgicas variadas ou outras. No Brasil, as tecnologias biomédicas para esta transição são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. A Classificação Internacional de Doenças, CID, produzida pela Organização Mundial de Saúde, aborda a transexualidade como transtorno da identidade de gênero. Já o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, aponta a transexualidade como disforia de gênero. Para garantir o acesso à terapia hormonal e às variadas cirurgias corporais, o sistema de saúde brasileiro baseia-se em resolução do Conselho Federal de Medicina, que considera a transexual portadora de transtorno psicológico permanente de identidade sexual. O engajamento da psicologia nas questões que envolvem o direito ao próprio corpo e as identidades de gênero se dá, entre outros, pela despatologização dessas experiências, uma vez que elas não constituem, do ponto de vista psíquico, nenhum tipo de transtorno. Em 1997, o Conselho Federal de Medicina autorizou as chamadas cirurgias de transgenitalização para o tratamento de transexuais no Brasil. E as tecnologias biomédicas para estas transições começaram a ser oferecidas em 2008 pelo Sistema Único de Saúde. Esta grande conquista, no entanto, condicionou a assistência médica e psicológica às pessoas trans, ao diagnóstico psiquiátrico e ao processo terapêutico compulsório por 2 anos. Para o CFP, o acesso à saúde é um direito de todos e todas. E a assistência médica e psicológica às pessoas trans, o tratamento hormonal e cirúrgico pelos serviços públicos de saúde não devem estar condicionados a um diagnóstico psiquiátrico, nem tampouco a uma avaliação psicológica compulsória, na qual os e as usuárias não possuam direitos e dignidade de escolha. Em 2013, o Conselho divulgou nota técnica com orientações ao atendimento de pessoas trans e que dá orientações aos psicólogos no que diz respeito ao processo transexualizador. A nota afirma que a transexualidade e a travestilidade não constituem condição psicopatológica, ainda que não reproduzam a concepção normativa de que deve haver uma coerência entre o sexo biológico, gênero e desejo sexual. No entanto, ainda de acordo com a portaria vigente do Ministério da Saúde, os profissionais, psicólogos e psicólogas devem dar assistência obrigatória de 2 anos de psicoterapia e fornecer laudos à equipe psiquiátrica da atenção especializada no processo transexualizador. Eu soube pela televisão que tinha uma lei aí que vai fazer a cirurgia de homem para mulher. Eu descobri o programa do HUB por uma amiga, né? E eu acho que as pessoas que estão lá também foram meio que descobrindo que uma amiga levou a outra e assim foi fazendo com que esse processo acontecesse. Porque dentro do próprio hospital mesmo, pelo menos na época que eu comecei a participar do grupo, se você chegasse e perguntasse aonde estava funcionando o grupo transexualizador, as pessoas faziam aquela cara, oi, o quê? Né? Como eu ouvi algumas vezes, o que é isso? Né? Isso trata o quê? Então, assim, você começa a entender que as coisas não estão bem esquematizadas, bem trabalhadas, né? Fica claro que
que o sistema público de saúde não está pronto para receber as pessoas trans, nem o público nem o privado, o sistema de saúde no geral. Além disso, a gente não pode procurar um psicólogo, porque a maioria dos psicólogos seguem um discurso patologizante, né, de que transexualidade é doença. A gente não pode procurar endocrinologista, porque endocrinologista não está pronto para nos receitar os hormônios, porque os hormônios que a gente toma não são específicos para isso, né? Os hormônios femininos são ou contraceptivos para mulheres cis, ou repositores de estradiol para pessoas, para mulheres cis na menopausa. A moça que tratou de mim tinha uma que mexia com endocrinologia. Ela não quis dar hormônio, não. Só dava hormônio depois da cirurgia. Todo dia eu espero que alguém ligue para mim. Porque todos os contatos que eu tenho, é eles que ligam para mim. Liga, mas não tem sentido, não tem saída. A ligação depois que eu vou atender ela e tal, não tem seguimento para frente, fica parado. Estou juntando dinheiro no banco para fazer cirurgia. Eu vi um médico lá, só que ia ficar muito caro e eu não sabia nem qual seria o preço, porque ele meio que fazia preço pelo tamanho da mama. Eu falei, então ferrou, porque o meu ia ser mais caro, eu falei, eu não vou fazer aqui. Essa desistência, ela me angustia um pouco, porque não fica claro para mim que a pessoa, o trans, desistiu por uma opção, ou se foi tão demorado, foi tão longo, que a pessoa acabou sublimando e acabou buscando alternativas, tipo, não, eu aprendi a conviver assim. Eu sempre me sinto frustrada, porque se ela tivesse tido, de fato, naquele período, naquele momento que ela passou seus 2 anos, né, de trabalho, de questionamentos, né, de aconselhamento, e ela fala assim, não, eu sou trans, quero fazer a cirurgia, e a cirurgia viesse para ela, e ela dissesse, não vou fazer mais, eu posso ser trans sem estar, né, me modificando fisicamente. Aí para mim seria uma opção tranquila, mas eu não sei dizer se é isso. Eu sempre fico triste porque eu sempre pergunto, é verdade isso ou isso é um processo, um mecanismo de defesa onde ela se defendeu tanto para lidar com tanta frustração que ela se acostumou. Imagina você conviver com um corpo que não é o seu. Você olhar no espelho e não ver uma pessoa do mesmo gênero que você é. Ele não consegue se admirar como ser humano, ele não se identifica. Então, a dignidade dele está em risco. Eu tive a sorte de ter nascido numa família com a condição financeira boa e ter acesso a um plano de saúde bom, para não precisar ir ao SUS. Mas essa não é a realidade da maioria. E aí fica complicado, porque aí justamente por causa do volume, a gente vê muitos fecharem, porque falam que não tem condições de atender tanta gente. E aí é até meio controverso, porque aí você fecha e você vai lotar outro local, porque as pessoas vão estar lá. E aí por que eu vou discutir a saúde das pessoas trans? Primeiro, a transexualidade, a travestilidade, ela sempre foi um tabu, sempre foi motivo de polêmica no meio biomédico, né? Eu vou poder usar hormônio para essa pessoa, mas não é perigoso, mas eu vou estar indo contra a natureza, enfim. Então, esse é um tabu que durante muito tempo existiu, ainda existe, e que acaba prejudicando o cuidado em saúde dessas pessoas, né? Se a gente for lembrar dos princípios do SUS, um dos princípios fundamentais é a equidade, onde a gente precisa destinar mais cuidado àquelas pessoas que mais precisam. E aí, quando a gente vai falar de equidade para as pessoas trans, a gente vai conseguir compreender que essa é uma população que ela é extremamente desassistida, que a maioria dos profissionais de saúde não sabe como cuidar, né, que não conseguem acessar os serviços de saúde por preconceitos que iniciam desde a recepção, passando pelos profissionais de saúde, passando pelo porteiro, enfim, por todo mundo que está ali, até mesmo pelos outros pacientes que estão em atendimento. Então, a gente precisa garantir um cuidado maior a essa população, um cuidado especial a essa população, porque é uma população que ela demanda maior cuidado, justamente por ter tido tanto tempo de dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Né? Só para a gente ter uma ideia, hoje, apesar de não existirem estudos muito concretos a respeito disso, a gente tem dados de que a expectativa de vida no Brasil de mulheres trans e travestis é de aproximadamente 35 anos, enquanto que a expectativa de vida da população em geral ultrapassa os 75 anos.
Tá? A gente tem um nível de adoecimento mental importante para essa população por conta da transfobia, e é importante que a gente também esteja atento para cuidar disso. Outra questão importante é que, durante muito tempo, essas pessoas foram tratadas como doentes, simplesmente por existirem. Né? No CID-10, que é o CID que foi criado em 93, né, o Código Internacional de Doenças, ele ainda trazia a transexualidade com o nome transexualismo. O sufixoísmo, ele denota adoecimento. Né? E esse termo ele estava dentro do capítulo de saúde mental. Então, até esse CID-10 de 93, a transexualidade ainda era considerada uma doença, né, de saúde mental. Já o CID-11, que ele foi lançado em 2018 e que ele tem até o prazo de 2022 para ser implementado nos países, ele traz esse termo já como incongruência de gênero. Né? Então, deixa de ser uma doença, passa a ser uma condição, se manteve no CID para garantir que diversos procedimentos e atendimentos de saúde continuem sendo ofertados a essas populações em diversos sistemas de saúde que dependem desse CID, mas deixou de ser um adoecimento, né? Como a gente já compreendia há algum tempo. Agora o CID-11 ele já traz como incongruência de gênero no capítulo de saúde sexual. Tá? O DSM já há algum tempo não trazia como adoecimento, né? O DSM ele traz a disforia de gênero, na verdade, como um sofrimento proveniente da não aceitação do corpo, da dificuldade de lidar com o corpo, né, diante dessa questão social que as travestis, que as pessoas trans acabam enfrentando. Tá? A gente tem algumas resoluções que vão tratar sobre isso. A resolução 1482 de 97 do CFM é a resolução que primeiro vai autorizar os procedimentos cirúrgicos para mulheres trans. Tá? Essa resolução ela é ampliada em 2002 para os homens trans também. E agora, mais recentemente, na verdade, apesar da data ser de 2019, essa resolução foi lançada só agora em 2020, é uma resolução que já consegue ampliar também um pouco mais, né? Consegue garantir que pessoas trans, a partir dos 16 anos, com autorização dos pais, possam iniciar a hormonização, já reduz a idade para os procedimentos cirúrgicos de 21 para 18 anos, tá? Ainda tem alguns problemas, né, nessa resolução, mas ela trouxe alguns avanços que conseguem garantir um maior acesso dessas pessoas aos atendimentos em saúde. Só em 2008, infelizmente, só em 2008, o Ministério da Saúde ele institui um fluxo para o processo transexualizador. Tá? Ele institui quais são os hospitais que vão poder fazer esse tipo de procedimento cirúrgico, ele institui quais são os ambulatórios que vão fazer esses atendimentos. E só em 2011 é que se cria uma política de atenção à saúde LGBT, que mesmo tendo sido criada há 9 anos atrás, ainda é uma política desconhecida pela maior parte dos profissionais, dos gestores. Enfim. E todas essas políticas elas acabam focando muito na atenção especializada, pouco na atenção primária à saúde, apesar da gente saber que a atenção primária à saúde é a principal porta de entrada do sistema de saúde. Mas a maioria dessas políticas, portarias, fluxos, não falam sobre o atendimento dessas pessoas na atenção primária à saúde, que é o local onde elas primeiro chegam. Né? E aí hoje a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre isso. A gente tem até hoje apenas 5 hospitais habilitados para fazer cirurgias de modificação corporal para pessoas trans pelo SUS. Esses hospitais estão localizados nos estados de Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Por conta disso, por serem muito poucos hospitais, uma demanda ser muito alta, existem filas de espera enormes para a realização desses procedimentos, né? Eu trabalho em Pernambuco, no sertão pernambucano, e a gente tem um hospital em Recife que faz esse procedimento cirúrgico, mas é um hospital que está, nesse momento, com a porta fechada, justamente por ter já mais de 300 pessoas na fila de espera. Existem pessoas trans que esperam mais de 10 anos para... Eu digo que a transexualidade e a travestilidade deveriam ser despatologizadas porque eu nunca estive melhor. Doente eu estava quando eu precisava fingir, mentir que eu era o que a sociedade impôs que eu fosse. Né? Não, eu estou vivendo a verdade de que eu sou a Daniela, né? E vivenciar a minha identidade de gênero de uma forma diferente da maioria que é cisgênera não significa que eu estou doente. E que doença é essa que não me incapacita para absolutamente nada? Que eu posso estudar, posso trabalhar, eu namoro, eu tenho amigos, eu saio, para nada.
Então, assim, o que nos incapacita não é a transexualidade, não é a travestilidade, é o preconceito dessa sociedade, e aí falando deste país, que é campeão mundial de assassinato de travestis e transexuais.